Bom, vamos lá, vamos responder uma perguntinha que veio aí. O que é medo? Perguntaram para mim o que é medo, o que é sentir medo. Tem alguma coisa a ver com a questão espiritual ou não? Bom, medo, ele não é na realidade um sentimento. Ele é um pressentimento da carne. A carne ela tem medo, não é o espírito. Deus ele deu um espírito pra gente que ele é corajoso, ele é forte, ele é valente, ele não tem medo em momento nenhum. Porque no mundo espiritual não existe medo. Não existe medo no mundo espiritual. Existe, quem criou o medo foi a carne. A carne ela criou medo porque medo de morrer, ela tem medo de perder, ela tem medo dela ter perdas. É claro que o medo na realidade ele é um pressentimento antes de acontecer alguma coisa. Ela tem medo, é o medo do acontecimento. Por exemplo, uma pessoa que um ladrão assalta uma pessoa, que quando vai roubar, tem pessoas que reagem àquilo ali, que a carne ela tem coragem, mas fala se aquilo lhe for medo, não, aquilo ali é o sentimento que ela tem da carne, até de reagir em cima do chamado medo, é porque é o pós. O medo ele se antecipa, ele não sabe o que vai acontecer. Essa energia faz com que a carne ela tenha medo, que ela sofra alguma coisa, que ela até morra. Então ela gera essa energia, a preocupação daquilo que pode acontecer, a incerteza do acontecimento de algo que ainda nem aconteceu. Então o medo é aquilo que a pessoa ela se segura, é algo em cima daquilo que não aconteceu. Ninguém tem medo daquilo que está acontecendo, mas ela tem medo daquilo que o pós, o depois. Então o pressentimento do medo é da carne, não é do espírito. É claro que a mente sempre está focada em coisas que não pode ter. Tem muitas pessoas que têm medo de alguma coisa por causa de um trauma. Então a carne sentiu alguma situação, uma sensação de morte, uma sensação de acidente, ela mesma sentiu aquilo ali, ou passou por algo assim, e depois qualquer situação que ela vê, ela fica com medo, ela se retrai. Então a carne, o medo é uma energia negativa que está no espiritual, mas a carne, o medo nada mais é que o medo da morte, é o medo de perder, é o medo daquilo que não existe ainda, mas que pode vir a acontecer. Então tem muita gente que às vezes relata para mim que às vezes o medo dela não é porque o ladrão apontou uma arma para ela, é o depois, é o que pode vir depois disso. A pessoa fala isso é um assalto, o ladrão fala isso é um assalto, aí não é aquilo, é o depois. Por isso que muitas pessoas nesse intervalo aí, ela reage com força, não é certo fazer isso, mas ela acabou no fim reagindo. Mas quando você permite a ser corajoso e posicionado, por incrível que pareça, você consegue neutralizar a energia de outra pessoa. Então, não é que você tem que reagir àquilo, é a sua postura. Não ter medo, não é enfrentar, é não ter medo. Embora existam muitas situações na vida da gente que cause trauma, que possa vir causar trauma, aí você não tem que ter medo de poder querer resolver as coisas. Então é importante poder saber disso, porque o medo justamente é dessa forma que funciona. Não precisa de poder ter medo. Lembra de quem está dentro de você. Eu sei que às vezes a gente não pode confundir. Às vezes uma coisa que você vai fazer, o seu espírito sabe que a sua carne pode vir a morrer com aquilo ali, ela te para de uma vez e você vai sentir quando é o seu espírito que te bloqueia de alguma coisa que vai te maltratar. Mas tem pessoas que são tão corajosas que elas se atiram e acabam no fim morrendo. Então tem que ser equilibrado em relação a isso. O espírito ele segura você para não morrer, porque a carne às vezes excede a sua energia da carne, o desejo de poder fazer alguma coisa, mas também ele jamais te coloca medo de alguma coisa. Coloque medo, não, ele simplesmente te coloca consciente que aquilo ali é errado. Mas se de repente existe alguma coisa que você tem medo, por trauma, por alguma coisa que for, procure entender o porquê que está acontecendo isso na sua vida, para que você possa buscar o encorajamento do teu espírito e sanar, acabar com esse medo existente. Eu era uma pessoa que durante muito tempo, talvez até os 14 anos,
eu tinha muito medo de ficar sozinho, medo de mato, medo de tudo. E acabou no fim, por uma questão do acontecimento da época, eu cheguei a ficar 21 dias perdido no mato. Fiquei praticamente 20 dias, porque foi 21 dias dentro de uma região de fazendas onde eu não tinha ninguém. Então eu fui esquecido lá e durante 21 dias eu passei. Eu convivi com o mato, com animais, com coisas estranhas. E a escuridão, para quem tem medo, é terrível. Mas eu venci isso, porque eu vi que eu estava seguro. Então é preciso lembrar, se você souber que o espírito de força que tem dentro de você, você se torna uma pessoa muito bonita. Você não precisa ter medo. E além do mais também, quem tem Deus não tem medo de deixar que a carne tenha medo. Aprenda as coisas corretas, certinho, que você não vai ter medo das coisas. E procure saber o porquê e para quê que você quer alguma coisa que possivelmente possa te dar medo. Tem que entender a questão. Porque se você deixar que essa energia de medo venha sobre você, é claro que você vai continuar com ela e ela vai te fazer mal, te maltratar. Tá bom? Mas medo é justamente aquela apreensão do que possa vir a acontecer. É uma energia muito rápida, por isso que faz ficar com medo. Entendeu? A carne tem medo, ela tem até reflexo para ela poder não se machucar, porque ela tem medo. Tá bom? Então tá bom, fica bem e Deus abençoe.